Biografia de Florestan Fernandes. Florestan nasce no dia 22 de julho de 1920, em São Paulo. Sua mãe era uma imigrante portuguesa, e a sua infância e a sua juventude ocorreu nos cortiços das periferias de São Paulo, ficando em contato diretamente com sua origem. Florestan abandona seus estudos e trabalha como engraxate para ajudar sua mãe. Ele volta a estudar com 17 anos e conclui seus estudos em 3 anos. Ele cursa o vestibular e passa na USP. Em 1941, com 21 anos, ele começa seu bacharelado em Ciências Sociais. Em 1943, ele finaliza sua graduação. E ele teve sua licenciatura em Ciências Sociais em 1944. Entre os anos de 1944 e 1946, ele cursou seu mestrado em Antropologia, iniciando sua pesquisa etnográfica sobre os índios Tupinambá. Em 1953, ele se torna professor titular interino da USP. E em 1964, ele tornou-se livre docente da mesma faculdade na qual foi formado, defendendo sua tese, A Inserção do Negro na Sociedade de Classes. Florestan foi preso por conta de sua posição política, que era de esquerda, em 1964. E em 1969 ele foi preso novamente. Seu cargo político foi cassado e ele foi exilado. Ele foi viver no Canadá e nos Estados Unidos, lecionando fora do país. Em 1972, Florestan volta para o Brasil. E em 1977, ele foi contratado como professor na PUC. Entre os anos de 1987 e 1994, ele foi deputado federal do PT, o Partido dos Trabalhadores, por 2 mandatos. Inclusive, um de seus alunos que se destacou foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Florestan participou da elaboração da Constituição de 1988, mas em 1995 ele morre com 75 anos. As ideias de Florestan elas eram um pouco diferentes para as pessoas daquela época. A sua perspectiva era sempre da dificuldade da integração democrática dos povos não brancos na cultura brasileira branca, e o seu foco era sempre em minorias. Para Florestan, a única maneira de se conseguir uma sociedade justa era por meio da educação pública de qualidade, e essa era a sua maior pauta em todas as suas discussões que ele tinha nas ideias dele, era a sua maior pauta, que ele sempre tocava nessa tecla. Florestan foi uma das pessoas por trás da Lei LDB, estabelecendo os princípios da educação e os deveres do Estado sobre a educação escolar pública. Ele foi, a pessoa que mais teve participação na criação dessa lei. Ele prezava muito pela educação pública de qualidade. A ideia de democracia racial era defendida por muitos autores da época, e Florestan refutou essa ideia, dizendo que essa tal democracia racial era um mito, porque nunca tinha acontecido no país. E ele dizia que o Brasil nem sequer era uma democracia, porque não tinha dado espaço para a população negra na sociedade capitalista. Porque a sociedade ela não abordava todos, somente um grupo específico, e não dava espaço à população negra na sociedade capitalista. Por isso, Florestan discordava desse pensamento. Florestan discordava das ideias de Gilberto Freire, mas ele não desrespeitou em momento algum. Muito pelo contrário, ele escreveu o livro Casa Grande e Senzala, que expôs seu ponto de vista sobre o tema. Gilberto Freire defendia a inclusão do negro no Brasil por meio da miscigenação, mas Florestan não seguia essa linha de pensamento. Ele defendia o mito da democracia racial. O ponto de vista de Florestan foi muito importante para a época, foi revolucionário, porque as pessoas pensavam muito diferente naquela época. E todo mundo acreditava que o negro era realmente integrado na sociedade, mas depois da tese dele, que ele falou sobre a inserção do negro na sociedade de classes, que não acontecia na época, foi muito importante para a história, porque ele defendia que o negro precisava ser integrado e que o Brasil precisava de uma educação pública de qualidade
para que as pessoas pudessem ter uma qualidade de vida mais igualitária, que todo mundo tivesse as mesmas oportunidades. E Florestan foi muito importante, foi uma peça muito importante nesse quesito.